Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, hoje dando continuidade à coleção Como Young, da Jo Young, da editora Intrínseca. Hoje é Em Busca da Feição Real. Esse conto é a história de 3 personagens em busca das suas feições verdadeiras, ou seja, das suas identidades que perderam ao se deparar com uma bruxa. O desenrolar da história é uma jornada em busca de si mesmo e é composta por 3 amigos, mas a análise será individual de cada um, tá? O entendimento do psiquismo de cada um. Todos os símbolos retratados são do dicionário dos símbolos de Jean Chevalier e tem bastante símbolos, eu diria, essa história, acho que é a que mais tem símbolos. E como é uma jornada, é um retrato de um movimento psicológico. Eu vou contar a história do começo ao fim. Pessoal do spoiler, né, já sabe. Bom, este conto, no meu entender, ele é mais repleto de pontos de reflexões e que necessita ser olhado e observado com esmero e profundidade. E todo o desenrolar da jornada desses personagens é um manual. Pode ser um instrumento de autodescoberta interessante e profundo. Portanto, eu não vou me deter a propor reflexões durante a apresentação, mas sugiro que vocês o façam com grande apreço, pois vale a pena. Vou fazer alguns comentários do entendimento da minha história e as reflexões vai ficar a nível individual para vocês, ok? Vamos começar? Era uma vez um castelo nas profundezas de uma floresta. Nele viviam 3 pessoas que tiveram suas feições verdadeiras roubadas pela bruxa sombria. O castelo, tá? O símbolo de castelo. Peguei só algumas coisinhas, tá? Senão fica muito longo. Simboliza o inconsciente, a memória confusa e o desejo indeterminado. A floresta, obscuridade e seu enraizamento profundo. Simboliza também o inconsciente. O que tudo isso tem a ver com a história, né? No entrelaçamento do significado desses símbolos, entendo que os personagens tiveram um encontro com forças desconhecidas. Aconteceu algo com eles, ao qual aflorou em cada um aspectos correspondentes de sua personalidade que não foram percebidas por eles, ou que não eram percebidas por eles. É aquela coisa assim, eu entendo que os 3, tá, tiveram encontros com algo que é personificado pela bruxa. Esse algo, ele despertou neles uma abertura do que tinha de desconhecido deles, sobre eles mesmos, aflorou. Isso que cada um, eu vou colocar aqui, cada um aflorou, porque cada um tem uma subjetividade diferente, então para cada um essa experiência, ela teve um significado, despertou algo dentro deles ao qual eles não tinham conhecimento. Sabe quando a gente leva alguma coisa e algo aflora dentro da gente, e a qual nos é percebido como incômodo, desconhecido? Esse é o movimento dinâmico da psique que eles estão retratando aqui, em forma de conto desses personagens, tá? Então, assim, esse encontro, que na vida real pode ser qualquer episódio, qualquer que seja, claro que foi um encontro muito significativo, é literal, é personificado na bruxa.
E a bruxa, por quê? Porque ela é aquela manifestação dos conscientes, entre aspas, irracional da psique. A gente coloca irracional porque não são um conhecimento já conhecido da consciência, já trabalhado pela razão. Por isso que a gente chama de irracional, instintivo. Tá? Bom, vamos lá? Depois dessas primeiras, vamos se situando, né? Na história. Seguindo a história. O menino com uma máscara sorridente. Uma princesa de lata barulhenta e oca. E um homem preso numa caixa abafada. Diante eles tiveram uma experiência, mas para cada um houve um significado. Para cada um aflorou dentro deles algo que eles até então não sabiam, que também é literal essa questão da máscara sorridente. Nós vamos entender, ou pelo menos o que eu entendo, do que pode significar, né? A máscara sorridente, a lata barulhenta e oca e a caixa abafada. Tá? O que corrobora quando a história é dita? Como tiveram suas feições roubadas, os três não tinham expressões faciais e não conseguiam saber o que pensavam um do outro. Por isso viviam se desentendendo e brigando. Porque aí eles colocam assim: a bruxa sombria se escondia nas sombras dos outros e aparecia de repente para roubar o rosto de suas vítimas. Essa questão é, a qualquer momento, a qualquer ocasião, a gente pode se deparar com um fato e algo que tenha dentro da gente aflorar. Como tiveram suas feições roubadas, os três não tinham expressões faciais e não conseguiam saber o que se pensava do outro. Por isso viviam se desentendendo e brigando. Eles colocaram aquilo que era desconhecido. E quando é desconhecido, você não sabe como lidar. E aparentemente no início aquilo é um revertério, aquilo é um rebuliço. Como se comunicar com algo, com uma impressão totalmente desconhecida que aflorou dentro de você. No início, as coisas realmente ficam complicadas, tá? Que entendo ser o resultado de quando a nossa consciente perde a sua força e permite que conteúdos sombrios, ou seja, coisas desconhecidas, invadem nossa percepção, tornando-nos, no primeiro momento, irreconhecíveis. Portanto, em cada um esse encontro despertou um aspecto da psique, identificando-os numa proximidade maior com suas características individuais, que lhe eram desconhecidas conscientemente. Identificando-os uma proximidade maior com suas características individuais que eles tinham, mas que não eram conscientes. E elas vieram para a consciência, para serem iluminadas, olhadas, pensadas, refletidas. E aí é o menino da máscara sorridente, a princesa de lata barulhenta e oca e a caixa abafada. A bruxa não amaldiçoou com algo que não pertencia. Eu acho que isso é muito importante, pelo menos no meu que eu entendo, tá? Que a bruxa, ela não amaldiçoou com algo que não lhes pertencia. Ao contrário, ela apenas despertou, ela obrigou eles a encararem características de sua personalidade atuante, existente, mas não percebidas conscientemente. Elas ficavam nas entrelinhas. Sabe quando a pessoa, de vez em quando, ela tem atitudes, mas ela não se reconhece? Ou às vezes ela nem se lembra que ela teve? É isso. Então, a bruxa, ela não colocou nada dentro deles. Não se coloca nada dentro de nós. Tudo que nos acontece internamente é porque existe dentro.
Podia estar adormecido, a gente podia não ter consciência, mas é nosso. E se é nosso, a gente tem que recolher, a gente tem que olhar, dialogar, tentar entender e ver se serve para a gente ou não, ou se precisa ser transformado. Ok? Eu acho que essa é uma das maiores mensagens. Nada do que acontece com a gente internamente não é da gente. Apenas às vezes a gente não tem consciência ou não tem condições, mas eles foram obrigados, foram pegos de surpresa. É isso aí, às vezes a vida nos pega de surpresa, né? Bom, antes de seguir com a história, eu vou fazer uma breve explanação sobre o meu entendimento sobre os personagens, tá? O menino sorridente com uma máscara sorridente, né? Máscara, o ator que se cobre com uma máscara e se identifica, na aparência ou por uma apropriação mágica com o personagem representado. Ele coloca a máscara e ele se torna a máscara. No caso dele, uma máscara sorridente. O que pode significar é que o menino se expressa numa comunicação falseada, onde a sua verdadeira intenção não é identificada, ou seja, uma representação sem conteúdo, sem significado, uma expressão congelada. A expressão entre o que ele percebe e sente está camuflada pela máscara. Ele não consegue expressar verdadeiramente as suas emoções. Ela é sempre a mesma, sorrindo. O que é que esse psiquismo veio trazer para ele? Que mensagem esse psiquismo veio trazer para ele? No sentido dessa camuflagem. No que será na vida que ele parece que não tinha consciência dessa camuflagem, dessa máscara, aonde ele não mostrava verdadeiramente aquilo que ele era, aquilo que ele sentia. É isso que ele vai ter que descobrir. A princesa de lata barulhenta e oca. Princesa é uma personificação da ilusão, fantasia, menina sem referência de uma vida real. O meu entendimento da roupa de lata é algo sem calor, sem possibilidade de troca de calor, barulhenta, pensamentos intensos, sem fôlego, muita fala, muito ruído, oca, vazia, sem conteúdo que signifique algo, que tenha valor. Portanto, uma personalidade que se expressa sobre os modos da sociedade e seus mandamentos, ficando para mim uma pessoa superficial. No todo, tá, desses conceitos que eu coloquei, se a gente poderia resumir naquilo que eu entendi e que está vindo para ela, é para ela encarar, para ela se dar conta da sua superficialidade, do quanto ela vive envolta aquilo que a sociedade coloca e não aquilo que realmente ela poderia ser, fazer, tá? E a autora coloca um homem, seja, é um menino, é uma princesa, que entre aspas é a imaturidade menina, né? E um homem preso numa caixa abafada. Se vê que parece que esse personagem ele é um pouquinho mais desenvolvido em termos de maturidade psicológica, tá? Mas mesmo assim ele está numa caixa abafada. O homem, que pode significar um personagem um pouco mais evoluído psiquicamente do que os outros, um pouquinho mais. Caixa. Caixa é o inconsciente com todas as possibilidades inesperadas, excessivas, destrutivas ou positivas. A caixa ela pode ser tudo, bem e mal, o que está lá dentro, mas sempre racional quando deixadas entregues a si mesma. Soltas. O símbolo feminino, a caixa é um símbolo feminino, tá? Interpretado como representação do inconsciente. A caixa sempre contém um segredo. Encerra e separa do mundo
aquilo que é preciso, frágil ou temível. Embora proteja, mas também pode sufocar. Se eu pegar tudo isso, a gente pode dizer que o homem tem algo ao qual, né, a cabeça dele está numa caixa. Ou seja, o que é que esse homem ele guarda? Que segredo ele tem? Que ele, por exemplo, nem poderia saber, nem teria as condições de saber, já que é algo desconhecido. Um homem com um símbolo feminino. O símbolo feminino de completude, de amorosidade, né? Será que esse homem é muito irracional? É muito brusco, muito troglodita? Não sei. Ele está envolto a um símbolo feminino. Bom, como a autora coloca esse personagem sendo um homem e não um menino, eu posso entender que por supostamente ter uma expressividade instalada da sua personalidade, contém-se mistérios ou forças a serem reveladas à caixa, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. É uma incógnita que nós vamos descobrir ao longo da história. Então, todos os personagens se definem contendo atributos que não facilitam ou promovem a comunicação, o inter-relacionamento. Você vê que são características bem precisando ser transformadas, né? Apresentam características que os tornam uma falácia para si mesmo e para os outros, dificultando ou inviabilizando perceberem quem realmente são. É o lado sombrio, desconhecido, deles que precisa ser transformado, ressignificado, olhado. Esse é o grande desafio deles, vencerem a si mesmos. A história nos oportuniza a entendermos um pouco mais a dinâmica psíquica humana, onde o inconsciente, aquela parte desconhecida, é um arcabouço das infinitas possibilidades, tanto para o bem como para o mal. Os conteúdos psíquicos, na sua expressão inconsciente, é sempre sombrio por não receberem luz da consciência. Eles são instintivos, eles são irracionais, e é só no contato com a consciência que podem ser abrandados, transformados e tornados construtivos. Compreendo que este é um movimento maior para o contato do complexo do eu, ou seja, meu contato com os atributos presentes na consciência de cada um. Tornar observável, percebido, clarificado e refletido com possível transformação, agregando um maior conhecimento de si mesmo, que pode ser traduzido na jornada dos três, tá? Vamos lá. Agora vamos seguir com a história. Até que o homem caixa falou: se quisermos ser felizes e parar de brigar, precisamos recuperar nossos rostos roubados. Na história, o homem com uma maior maturidade, um pouquinho maior, ele entende a necessidade de se movimentarem, fazerem algo para a situação em que se encontram, o que corrobora com os dizeres no dicionário símbolo sobre feiticeiros e bruxa. Ocker coloca em feiticeiros, não será através de uma ação ou de auxiliares externos que nos libertaremos do feiticeiro e do seu domínio, daquilo que ele representa, tá? Mas por uma transformação interior, que se concretizará inicialmente através de uma atitude positiva em relação ao inconsciente, de aceitar aquilo que veio, não aceitar passivamente, mas aceitar ativamente, buscando uma integração progressiva
da personalidade consciente de todos os elementos que dela emergirão. Não adianta eles quererem esperar que a bruxa vai fazer algo por eles. Terceiros vão fazer. Mais uma vez, ação humana individual. Todos eles vão ter que agir frente a descobertas sobre si mesmo. Ou seja, propõe uma jornada de todos em busca. A solução não está na feitiçaria, mas nas mãos, nas ações concretas e conscientes de cada um. Lembre-se, todos os personagens encontrados pelos protagonistas nessa história é uma representação metafórica deles mesmos. É uma conversa com eles mesmos. Vamos à jornada dos 3? Eles estão juntos, mas a ação é individual. Os 3 entraram numa van e partiram em busca de suas feições reais. Certo dia, encontraram uma mãe raposa e ela estava agachada num campo cheio de neve chorando. O menino mascarado perguntou: Senhora, se nem consegue mais derramar lágrimas, por que continua chorando? A raposa. A mamãe raposa respondeu: Eu saí à procura de comida, carregando meu filhote nas costas, mas eu o perdi neste campo cheio de neve. Tentei derreter a neve com as lágrimas, mas elas secaram. E aí nós vamos colocar: o menino mascarado perguntou, né? E a raposa, o que é a raposa? Ela é independente, mas satisfeita com a sua existência. Ela é ativa, inventiva, mas ao mesmo tempo é destruidora, é audaciosa, mas medrosa, inquieta. Ela é uma ambivalência. O símbolo da raposa, se a gente fosse enxugar, ambivalência. Quero, não quero, posso, não posso. O entrelaçamento entre o menino, face sem expressão, congelada, e a raposa. No meu entendimento, é o início do despertar na consciência para a existência da possibilidade de ser flexível, ser maleável, de nem tudo ser apenas uma verdade, a possibilidade de agir frente às situações de forma condizentes à mesma, saber a hora de sorrir e a hora de chorar, a dualidade da vida, dos pensamentos, das percepções, das emoções, tudo tem sua contrapartida. O segredo é perceber a existência e agir conforme a natureza do momento. Ele vivenciou a verdadeira emoção dentro dele. A expressão congelada é aquilo, crenças congeladas, conceitos congelados. Em qualquer situação eu atuo dessa forma. Eu não tenho aquela capacidade de entender e ser maleável e ser flexível de ver o outro. É como se eu tivesse fixo numa ideia única. E aí a minha reação é sempre única, independente da situação. O que é bizarro isso, né? Mas acontece. E muito. Vamos na continuidade. Ele se emociona. Você vê o menino com a máscara sorridente, se emociona. Olha o contraponto: sorrir e chorar. Quando a mãe raposa tentou chorar outra vez, lágrimas quentes jorraram dos olhos do menino mascarado, uma após a outra, sem parar. A neve começou a derreter rapidamente e revelou o filhote da raposa congelada. Em sua mãozinha, o bebê raposa segurava a framboesa de inverno que a mãe tanto adorava. Vamos lá, no meu entender tudo isso, tá?
o choro de lágrimas quentes do menino. O menino deu um passo importante na sua jornada, no seu entendimento da vida, mas ainda não é o suficiente para a máscara cair do seu rosto. No início da expansão da consciência, geralmente os primeiros saberes vêm do intelecto, o que é super importante, mas ele precisa avançar, se aprofundar mais e experienciar para ser integrado à consciência. A sobrevivência do bebê filhote pode significar o despertar de uma percepção de si mesmo sem preconceitos, pura, desprovida de armadura da aceitação genuína de si mesmo. Ele está iniciando, ele está começando a se permitir, a refletir, a olhar sem aquela coisa rija. Ele está começando a perder aquela face congelada, aquela forma única e superficial de entender a vida. Mas é um início, tanto que a máscara continua, tá? Os três seguiram adiante. Então encontraram um palhaço nu, dançando num campo florido cheio de espinhos. A princesa de Lata perguntou: por que você está dançando com tanto afinco, mesmo sendo machucado pelos espinhos das flores? E o palhaço respondeu: achei que era o único jeito de as pessoas prestarem atenção em mim, mas está doendo muito e ninguém me olha. Bom, moço, a princesa é aquela imaturidade, juventude, tá? O palhaço aqui, que é aquela coisa do simboliza a inversão da compostura régia, palácio, nos seus atalhos, adereços, palavras e atitudes. É a soberania, a ausência de toda autoridade. Ao temor, o riso, o palhaço. A vitória, o palácio, a derrota. Aos golpes dados, aos golpes recebidos. A morte, a zombaria. É um palhaço. Né? Ele distorce o sentido significativo das coisas. Né? Leva sempre para o lado da zombaria, da rechaça, da derrota. Bom, o significado simbólico da princesa, que a gente coloca como imaturidade, se adequa nesse conto que entende que ainda é uma menina e que está num processo de ressignificação de si mesma. Ter o seu corpo de lata, barulhento e oco, personifica a princesa no seu lado sombrio, ou seja, uma beleza estereotipada, sem conexão com o calor humano e sem sentimentos calorosos e amorosos. Se encontrar com um palhaço significa a conscientização de que encarava a vida de forma irreverente, sem compromisso, sem profundidade nos sentimentos. É como se um palhaço fosse um espelho para ela, tá? Daquela forma irresponsável, não sei, irrefletida de levar a vida, tá? Ela se olha. Ela olha e toma consciência do seu do seu lado sombrio. É um olhar-se no espelho e percebe a sua real condição enquanto ser. Ela se olha, ela se vê, ela se percebe naquela incongruência de atitudes perante a vida. E ela coloca: por que você está dançando com tanto afinco, mesmo sendo machucado pelos espinhos? Né, que foi o que ele colocou. Achei que o único jeito de as pessoas prestarem atenção em mim, mas está doendo muito e ninguém me olha. Entendo os espinhos das flores como uma metáfora para mais uma vez caracterizar a princesa, pois na flor da sua beleza a delicadeza tem os seus espinhos, a sua parte agressiva caracteriza que denota uma proteção. Espinho mais palhaço talvez seja a sua superficialidade,
seja uma armadura para protegê-la frente a perigos reais ou imaginários. Ela usa aquela armadura barulhenta e oca para se proteger. De alguma forma, ela se sente em perigo, sempre se sentiu em perigo, então ela usa aquela armadura da superficialidade. E agora ela vai poder entender o porquê, o que leva a ela aqueles comportamentos, ou o que levava a ela aqueles comportamentos superficiais, sem propósito, sem continuidade. A dor pode representar que as atitudes representadas pelo palhaço lhe causam dor, sofrimento. É o início da consciência em perceber que o seu comportamento está provocando nela a dor, a solidão, pois ninguém a vê verdadeiramente, apenas a sua bela aparência. E também, é claro, a dor de se reconhecer, porque vamos e venhamos, não é uma imagem positiva que ela está vendo. Ela está se defrontando com um lado desconhecido dela, e esse lado não é legal. Esse lado de ser superficial, de ser oca, de ser vazia, isso causa muita dor. Mas faz parte do processo. Por isso que aflorou, por isso que, entre aspas, né, todos eles evitavam isso. Eles precisaram passar por um choque, porque se fosse fácil, se fossem características de personalidade aceitáveis, não estariam no mundo desconhecido. Então sim, causa muita dor. Tá? Continuando. A princesa de Lata entrou no campo florido cheio de espinhos e começou a dançar junto com o palhaço. Começou de Lata, os espinhos não me machucam. Enquanto ela dançava e saltitava cada vez mais alto, um barulho de metal ecoou no seu corpo oco. Brum, blém, blém, blim, blim, blom, blom. A multidão, atraída pelo barulho, assistiu à dança dos dois e aplaudiu. Aqui está a ideia de processo, assim, esse processo dela não é tão rápido. Lembre-se, sempre a história, ela mostra a necessidade do processo, mas aqui ele é instantâneo, tá? Na realidade, ele não é tão rápido assim, tá? Bom, esse encontro pode significar o primeiro contato com os seus conteúdos inconscientes. Ela olhou para a sua sombra, que caracteriza um palhaço, e não mais com vergonha, porque ela dança, não mais com medo, ela dançou, abraçou e se aproximou numa atitude de reconciliação, de aceitação e ressignificação de si mesma, tornando-os mais brandos. Mas como era Lata uma armadura, foi um primeiro passo. Geralmente o intelectual, o entendimento foi racional. E devido à sua imaturidade, foi com muito ímpeto, com muito alarido. E o processo de reconciliação consigo mesmo, ele deve ser realizado no silêncio, na solidão. Ele é um processo íntimo e não social. E pode despertar conteúdos ainda sem luz, dificultando o processo. Então, isso que ela colocou aqui, vamos colocar que poderia significar ela dançando e o povo aplaudindo, o final do processo. Porque no início, tanto que ela também continua sendo de corpinho de lata, o início ele é silencioso, é que nem ela com um garoto. Quer dizer, ele é da pessoa, ele não é social. Pode haver ajuda, pode haver apoio, mas o processo, o olhar, primeiro ela chorou, depois que passou, ela encarou numa boa. Mas esse encarar numa boa, esse dançar tranquilamente, isso faz parte de um processo. Aqui ele está mostrando de uma forma mágica, assim, rápida. Mas isso que aconteceu com ela é ao longo do tempo. Não é fácil essa aceitação, não. Aí isso é só uma amostra
de que se a pessoa continuar nesse processo, se ela investir nesse processo, lá no fim, ela vai ter os louros condizentes com aquilo que ela construiu, tá? Bom, e bem naquele momento, a malvada bruxa sombria apareceu outra vez. Ela sequestrou o menino mascarado que havia chorado pela mãe raposa e a princesa de lata que havia dançado com o palhaço. Ela amaldiçoou os dois e os prendeu em um buraco escuro e fundo. Agora vocês nunca mais encontrarão seus rostos felizes. Aqui e depois aqui. Como que eu entendo isso? A volta da bruxa pode significar que os dois passaram por experiências que expandiu o conhecimento que eles tinham de si mesmos, mas não foi o suficiente para abrandar as forças sombrias do seu psiquismo. Eles precisam ir mais fundo, se aproximar com maior lucidez nos conteúdos que foram parcialmente elucidados. E aqui eu faço um comentário, tá? Essa contextualização que eu disse é fazendo um paralelo dessa situação específica, este retratar o momento no processo psicológico, quando a pessoa entendeu um pouco mais sobre si mesma e resolve que já é o suficiente e abandona a psicoterapia, entendendo que o suficiente às vezes é para uma situação específica, porque às vezes a pessoa vem com um pedido específico. A partir daquele momento que ela, entre aspas, acredita que ela resolveu, ela é um direito do analisando, tá? É ele quem diz que está bom. É claro que nós podemos ter argumentações, mas a escolha, a decisão é dele. Mas o conhecimento do nosso psiquismo, ele é inesgotável. Enquanto estiver vida, ele gera conhecimentos que são cada vez mais profundos e que se aproximam do real sentido da vida, com a pessoa sendo cada vez mais fidedigna nos seus conceitos, pensamentos, emoções sobre si mesmo e o mundo. Mas é importante deixar claro, o estar satisfeito consigo mesmo no processo sempre vem do analisando, embora ele possa voltar a qualquer momento em que desejar. No caso deles aqui, ainda não foi o suficiente. O menino continua de máscara, a menina continua com o seu corpo de lata, então eles precisam ir mais fundo. Na análise real, a pessoa decide se aquele ponto que ela chegou é o suficiente ou se ela deseja ir aprofundando, tá? Sempre eu analisando quem resolve. Embora a gente possa fazer algumas clarificações em relação a isso. Bom, a bruxa os amaldiçoou e os colocou em um buraco profundo. Ambos vão se deparar mais uma vez com seus aspectos sombrios, instintivos e racionais que ainda não foram iluminados. Significa a necessidade de um processo mais fundo no psiquismo. Ficar alguns dias sugere que o contato leva tempo e processo. Que coloca aqui, né? E agora, acho que ficar alguns dias é que no próxima fala. Então já vou colocar aqui, ó. Ficar alguns dias sugere que o contato leva tempo, processo. A menina reconhecer seus verdadeiros sentimentos buscando a humanidade. O menino máscara reconhecendo a sua verdadeira identidade sem representar como num palco, bem como a raposa, e linkar as contradições inerentes à natureza humana e à ambivalência. Como a história, como conto, o tempo do contato, né, com o inconsciente foi alguns dias, mas é preciso deixar claro do processo, tá? Então, seguindo a história é assim, ó, alguns dias depois, o homem caixa encontrou o buraco, mas a abertura era muito estreita e ele não conseguia passar. E agora o que eu faço? Para entrar, precisaria tirar essa caixa. Lembra o homem caixa? Caixa, sempre um conteúdo em segredo. Caixa, buraco, significa, né, que ele também terá que encarar a sua escuridão
e que se revela no significado da caixa. Então, esses atributos que simbolizam a caixa se configuram na personalidade do homem, se caracterizando por um homem frágil. Aí é um entendimento meu, né? Com medos que sufocam a vida, que impedem que ele viva verdadeiramente seu potencial, sempre fingindo ser aquilo que não é, pois se esconde, dissimula a si mesmo, já os outros. Ele tem medo de se mostrar aquilo que ele realmente é, porque será que existe alguma coisa que ele não quer que as pessoas percebam ou vejam o que ele é? Porque se fosse uma coisa boa, não estaria na caixa, né? Aí, seguindo. Foi então que ele ouviu a voz do menino, mascarado, vindo lá de dentro. Homem caixa, não se preocupe com a gente, fuja para longe, a bruxa sombria vai voltar logo, logo. Aqui é o homem e aqui. A fala do menino pode ser entendida como uma conexão do homem consigo mesmo. Ou seja, conscientemente ele tem noção da necessidade de rever a sua forma de pensar e agir. E ele faz conexão com o seu lado puro e inocente, sem reservas, sem mazelas, representada pelo menino. Neste momento, no meu entender, o quadrinho mostra que ele finalmente tem a coragem de fazer conexão com ele mesmo, daquela parte mais saudável, né, que ele tem, que todos nós temos dentro da gente, e que o impulsiona a ação. Ele realmente vence os seus medos, as suas desconfianças. E isso é algo que o menino está representando, um movimento interno dele. Tá? Mas o homem caixa criou coragem, tirou a caixa da cabeça e a jogou longe. Então ele entrou no buraco e resgatou o menino mascarado e a princesa de lata. Ou seja, impulsionado por essa energia transformadora dentro de si, a fala do menino, ele resolve tomar coragem de tirar a caixa. Uma atitude pessoal, uma escolha de se expor e se mostrar sua real face, sua real condição humana. Ele entra no buraco, ou seja, ele entra em contato com aquilo que ele tinha tanto medo, e numa atitude de coragem e determinação, significando estar pronto para entrar em contato com as suas verdades escondidas e seus segredos abafados. A história. Quando os dois saíram do buraco e viram o rosto todo sujo do amigo, sem a caixa, caíram na gargalhada. O menino mascarado continuou rindo descontroladamente, abraçando a barriga, até que de repente a sua máscara caiu. O metal que envolvia o corpo da princesa de lata também se soltou. Os três se depararam com seus segredos mais íntimos, suas verdades, conquistando a força interior de cada um, e prontos para se revelarem. As proteções que os tornaram não identificáveis a si próprios e ao meio vão caindo por terra uma a uma. As gargalhadas significam um bem-estar consigo próprio, uma aceitação do que receberam em si próprios, o abrandamento, a reflexão, a luz frente a conteúdos que eram sombrios e que foram iluminados. Ao ver as feições reais surgiram por conta das risadas, o homem sem caixa falou: estou tão feliz. No final das contas, o que a bruxa sombria roubara não tinha sido seus rostos verdadeiramente, mas a coragem de encontrar a felicidade.
finalizando. No meu entender, a bruxa foi uma protagonista que representou o estupim, o start para entrar em contato consigo mesmo, pois suas armaduras psicológicas criavam ilusões e fantasias a respeito de si próprias, impedindo que se percebessem como pessoas de potencial para fazer a vida valer a pena, sob os auspícios da veracidade das identidades reais de cada um. O menino, sincronicidade das expressões com seus pensamentos e sentimentos. A princesa, a valorização do mundo interno em detrimento ao externo. E o homem, sinceridade nas suas emoções e pensamentos. E agora eu vou colocar o que a autora, lembra-se, ela sempre tem algumas frases relacionadas ao conto. O que eu entendo é das falas que se relacionam com este conto, a autora, tá? E que a verdadeira felicidade não possa ser encontrada num buraco escuro e fundo. Ela é descoberta em lugares inesperados no dia a dia, convivendo com as pessoas. Por isso espero que você deixe de lado sua máscara e seja feliz. Não espere que algo muito inusitado aconteça na sua vida para que você desperte, para que você se autoanalise, porque sempre é mais difícil. E os dizeres da Cristina Albuquerque sobre este conto. Importar-se genuinamente com o outro, tornar-se sensível ao existir do outro, parar e ouvir as necessidades dos nossos afins e, de fato, realizar algo substancial pelos demais, sair de suas próprias limitações e tornar sua real identidade, o verdadeiro sermos humanos. É isso. Mais uma vez, um livrinho, sei lá, também a mesma coisa, tá? Umas 15 páginas, eu acho, esse é um pouquinho maior. Pessoal, se vocês pegarem cada contexto deste conto e reverterem para a vida de vocês vão ver que ele pode ser um instrumento de autodescoberta fantástico. Ok? E o próximo, tá? Do próximo vídeo, né? Que eu vou mostrar para vocês, será esse aqui. O menino que se alimentava de pesadelos. Vai ficar para o próximo. Eu agradeço mais uma vez, espero que tenham gostado, espero que possa ter ajudado, levado vocês a alguma espécie de reflexão e que possa fazer diferença na vida de vocês. Eu agradeço mais uma vez. Espero que vocês, se gostarem, coloquem um like, compartilhem. Eu agradeço. Até o próximo olhar.